aqui é a Aline, professora de francês. Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do nosso evento gratuito de francês. E aqui eu vou te ensinar o caminho para você falar francês em até 6 meses para você viver no exterior. E olha, eu sei que isso pode parecer loucura ou até mesmo uma promessa inalcançável. E até eu mesma não acreditaria se não tivesse acontecido com essas pessoas que eu vou te mostrar aqui agora. Coucou, je m'appelle Vera, je suis étudiante de la langue française. J'adore la langue française, mais j'avais besoin d'améliorer ma prononciation. Et alors, j'ai cherché les français essentiels. C'est super, fantastique. La professeure est magnifique. Et alors, je vous invite, venez-vous parler français aussi. Au revoir. Salut tout le monde, je m'appelle Tatiana, j'ai 30 ans et j'habite à Rio. J'essaie d'étudier le français depuis quelques années maintenant. J'ai commencé à étudier avec Aline et j'ai amélioré ma grammaire ainsi que mon vocabulaire. Merci Aline. E eu achei assim fantástico. Eu escutando a mulher do trem falando que ia ter tráfego, eu falava, meu Deus, eu tô entendendo isso aqui mesmo. Não é possível. E você resolver as suas coisas sozinha também é incrível. Você ir num sacolão, no supermercado, você ir no cabeleireiro, você saber procurar Eu pedia muita coisa na internet e lá eles seguem por localização. Então meu celular localizava lá que eu tava na França, então era tudo em francês, então eu tinha que aprender. E quando eu comecei a entender aquilo, a entender o que estava escrito, entender o que meu chefe estava me pedindo, isso foi tornando meu serviço mais fácil, a minha vida mais fácil, e a experiência é bem melhor do que seria se eu não tivesse compreensão daquilo que estava sendo falado ali. Salut, bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 31 ans, je suis cozinhère, j'habite le district de Viana do Castelo et je suis capverdienne, je suis mariée, je parle portugais, j'aime travailler, être à la maison, regarder la télévision sur canapé. Olá, sou a Elisa, estou aqui para falar um bocadinho da minha experiência. Estou a gostar muito, estou a aprender coisa nova todos os dias. A professora 5 estrelas, ela é paciente, ela tira dúvida, ajuda sempre que é necessário. Eu sei que eu vou conseguir sair daqui dessa aula a falar francês. Não tem como, porque essa professora não tem como te ajudar a não falar francês. Por isso, eu adoro essa professora, ela é muito maravilhosa, ela é boa mesmo para ensinar. Opa, é uma excelente pessoa, por isso para mim não podia ter escolhido outra professora. Um beijinho. Se essas pessoas conseguiram, você também consegue. As pessoas que você acabou de ver não são diferentes de você. Elas também queriam se comunicar bem em francês. Queriam entender os nativos, falar no dia a dia no trabalho. Queriam, acima de tudo, se sentir seguras no país onde escolheram viver. Responder sem travar, resolver situações simples do cotidiano sozinhos, parar de depender dos outros. E, em algum momento, elas fizeram uma escolha importante. Acreditaram que era possível aprender francês em até 6 meses para viver no exterior e aproveitar todas as oportunidades que o idioma abre. E talvez agora você esteja até se perguntando o que essas pessoas têm de diferente de mim? Mas a resposta é muito simples. Elas não tinham mais tempo, nem mais talento, nem mais facilidade, mas elas tinham um método. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Então vem comigo, vem para a tela do meu computador. Então, bora começar! Eu estou muito animada e o que eu peguei aqui foi um conteúdo dentro do método Cassoulet do francês para o dia a dia. E o tema aqui é muito interessante porque é um conteúdo que você vai utilizar no seu dia a dia no exterior. Que conteúdo é esse, professora?
médico. Então eu trouxe um diálogo bem forte, rico em vocabulário, rico em expressões, para você sair dessa aula sabendo bastante coisa para que você possa aplicar. E não é só isso. Eu também vou te explicar algumas astúcias de pronúncia para você ter a pronúncia impecável, para que os nativos possam te entender e para que você possa responder adequadamente, de forma natural no seu dia a dia, e também as expressões mais utilizadas para que você possa criar várias frases. Então vamos lá? Bora começar? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que nós temos algumas letras em francês que juntas produzem um som diferente. Sendo assim, na leitura de qualquer texto, você precisa ler de forma adequada. A primeira delas é o O com I, que tem o som de UA. Então, como por exemplo, na palavra, no número 3 que a gente vai falar trois, certo? A gente não vai falar trois, tá? Nós temos também o O com U, que tem o som de U. Então, na palavra bonjour, por exemplo, a gente não fala bonjour, a gente fala direto bonjour, certo? Nós temos também o encontro de E, A, U, que tem o sonzinho fechado de O. Então, aqui, a pronúncia da palavra muito é beaucoup. E não Beaucoup, né? Imagina que pronúncia horrível, Beaucoup. Me ajuda aí, né? Então, o E, A, U tem o som de O. E perceba que no final da palavra beaucoup, ainda temos o O com U, que tem som de U. Então, beaucoup. Observa que assim a sua pronúncia vai ficar ideal, vai ficar correta. E temos, por fim, o A com I, que tem som de E ou som de E. Então, o exemplo que eu trouxe para você foi da palavra parfait, que significa perfeito. Então, depende da palavra. E quanto mais você utilizar, mais você vai saber como ela é pronunciada. Então, essas junções de letras que produzem um som diferente, a gente precisa ficar atento. Principalmente porque a gente vai ler um diálogo, mas depois você vai falar, você vai utilizar essas palavras na sua vida real, certo? Então, sabendo disso, agora nós já podemos começar com a leitura do nosso texto, certo? Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler esse texto todo para você e você vai me dizer logo aqui abaixo nos comentários o que que você conseguiu entender. Se entendeu um pouco, se entendeu muito ou se não entendeu nada. Mas o mais importante é você acompanhar essa linha de raciocínio, pois este é o francês do dia a dia. Alors, on y va! Então, como você já sabe, o diálogo é no médico. Por isso que no título eu trouxe a seguinte expressão, chez le médecin, que significa no médico, porque o chez é uma preposição de lugar e você vai ver esse chez em muitos lugares por aí, tá? E aí nós temos aqui o diálogo entre le médecin et le patient ou la patiente. Então, olha só que interessante. Você já sabe que aqui médecin é um médico, mas aqui na palavra paciente nós temos mais um E aqui. Alguém sabe me dizer o porquê? Se sim, digita aí nos comentários. Essa aqui é importante, hein? Para você que está começando a aprender francês. Se eu falar patient, só, sem pronunciar o T, é um paciente, só que é um homem. Mas se eu pronunciar patiente, é uma mulher, certo? Porque a letra E, aqui no final das palavras, no francês, é a marcação de gênero, o gênero feminino, certo? Então, olha só. Bonjour, entrez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous amène aujourd'hui? Bonjour, docteur. Depuis quelques jours, je ne me sens pas très bien. D'accord. Quels sont vos symptômes? J'ai mal à la tête, de la fièvre et je tousse beaucoup, surtout la nuit. Depuis quand avez-vous ces symptômes? Depuis environ 3 jours. Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine ou des difficultés à respirer?
Non, pas vraiment, mais je me sens très fatiguée. Très bien, je vais vous examiner. Le médecin ausculte le patient. Cela ressemble à une infection virale, probablement une grippe. D'accord, est-ce que c'est grave? Non, rassurez-vous, mais vous devez vous reposer et bien vous hydrater. Est-ce que vous allez me prescrire des médicaments? Oui, je vais vous donner quelque chose contre la fièvre et la douleur. Si les symptômes s'aggravent, revenez me voir. Très bien, merci docteur. Je vous en prie. Bon rétablissement. Uau! Até aqui você acompanhou essa linha de raciocínio. E aí, foi fácil ou foi difícil entender o contexto? Conseguiu entender algumas palavras, algumas expressões? Coloque aí as suas primeiras impressões nos comentários, tá? Isso é muito importante, porque ao chegar no final dessa aula, eu quero que você me dê um feedback positivo, né? Para ver se você aprendeu de verdade. Então, observa, agora que eu fiz a leitura completa desse texto, nós vamos esmiuçá-lo. Nós vamos aprender parte por parte, para que você entenda de fato o que significa cada palavra, certo? Então, nós começamos aqui com bonjour, entrez, s'il vous plaît. Então, quer dizer que o médico já logo foi falando: bom dia, entre, por favor. Então, ele disse entrez, s'il vous plaît. Observe que a palavra entrez, ela é muito parecida com o português, já dá para a gente deduzir. E logo em seguida foi dito s'il vous plaît, que em português significa por favor, certo? Laisse-moi changer la couleur, une minute. Ok. Laisse-moi voir, por favor. Logo em seguida, ele disse o seguinte: Qu'est-ce que vous amène aujourd'hui? No sentido de o que te traz aqui hoje? Qu'est-ce que vous amène aujourd'hui? E aí o patient ou la patiente falou: Bonjour, docteur, respondeu a saudação e disse: Depuis quelques jours, je ne me sens pas très bien. Há alguns dias, je ne me sens pas très bien. Eu não me sinto muito bem. Então, observa que esse depuis é o nosso a no sentido de existir. Parece muito com depois, mas é um baita de um falso amigo, tá? Só para confundir a sua cabeça. Mas é no sentido de existe, né? Então, tem alguns dias. O quelque é outro falso amigo, né? Um falso cognato, que a gente bate o olho na palavra e a gente pensa, opa, é qualquer. Mas não é qualquer, significa alguns. Então, quando a gente fala quelques jours, significa alguns dias. E aqui no final, je ne me sens pas très bien, eu não me sinto muito bem. Perceba que para a gente falar a palavrinha eu, muitas pessoas confundem porque fala G, mas não é G, é je, bem fechadão, tá? Que é o nosso pronome pessoal sujeito, eu. E o médico logo falou, d'accord, que significa de acordo, ok. Quels sont vos symptômes? Aqui já dá para perceber o que ele perguntou, certo? Muito parecido com a nossa língua materna. Quels sont significa quais são. Et vos symptômes? Os seus sintomas, os vossos sintomas. Observe que é exatamente isso. Symptôme. E uma outra coisa que eu gostaria de te mostrar é que desde o início desse texto foi utilizado a palavra vous e foi utilizado vou aqui. E isso significa que é uma conversa formal, quando uma pessoa não conhece a outra. É a primeira vez que eles estão se falando, então eles vão se tratar de maneira formal, certo? Continuando, o paciente disse o seguinte: J'ai mal à la tête, de la fièvre et je
tousse beaucoup, surtout la nuit. Essa primeira expressão significa eu tô com uma dor de cabeça, de la fièvre, febre, e je tousse beaucoup, cessar. Então, quer dizer que quando a gente vai falar que está com dor de cabeça, nós utilizamos essa primeira parte da expressão, que é o gemal, para a gente falar que a gente tem essa sensação de dor em qualquer parte do nosso corpo. Então, quer dizer que mal à la tête é dor de cabeça, certo? E aí ele falou que é principalmente à noite, surtout la nuit. E o médico logo falou: Depuis quand avez-vous ces symptômes? Desde quando você tem, né, esses sintomas? No sentido de que você está com esses sintomas, mas aqui nós utilizamos o verbo avoir, que é o ter. E aí, desde quando, né? E aí ele falou assim: Depuis environ 3 jours. Então aqui, depuis, ele fala há aproximadamente, que é a palavrinha environ 3 jours. Aproximadamente 3 dias. E aí, logo em seguida, le médecin, o médico, ele fala o seguinte: Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine ou des difficultés à respirer? Aí aqui é algo interessante que eu quero te dizer, que no início dessa frase foi utilizado o est-ce que. E quando nós utilizamos essa expressão em francês, significa que a frase será interrogativa. Vai ser uma pergunta. Sim? Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine? Douleur é a palavra dores. E poitrine significa peito. Você tem dores no peito? Ou de difficulté à respirer? Ou dificuldades, difficulté para respirar? Então aqui nós não utilizamos o pour respirer, nós utilizamos o à respirer. Com o passar dos meses, você já vai percebendo o que combina com tal palavra que nós vamos utilizar. Tudo isso é questão de prática, que é o que nós estamos fazendo agora, nós estamos praticando. Aproveite para repetir em casa, tá? E logo, o paciente, le patient, il a répondu. Ele respondeu: Non, pas vraiment, mais je me sens très fatigué. E aí, é bem interessante porque essa frase aqui você já pode começar a utilizar no seu dia a dia. Então, ele começou com a negação, non, pas vraiment, que significa nem tanto, não exatamente. Então, já anota essa expressão aí, porque essa vai fazer parte do seu dia a dia para você responder alguma questão como essa, certo? E aí, o paciente, le patient, ele acrescentou mais, que significa mas, do nosso porém, je me sens, eu me sinto, do verbo sentir, très fatigué, muito cansado ou muito cansada, se for uma mulher. Ah, prof, mas como que eu vou saber se é uma mulher ou se é um homem, se é feminino ou masculino? C'est simple. É muito simples. É só você observar que se terminar com um E acentuado, quer dizer que é um homem. Mas se eu acrescentar mais um E aqui no final, é uma mulher. Só que aqui nós estamos falando da parte escrita, porque se fosse na pronúncia seria fácil. Porque a pronúncia aqui é a mesma. Olha só como pode ser simples e fácil. Então, observa. Precisamos ter um olhar bem sagaz. E aí, le médecin, ele disse o seguinte: Très bien, je vais vous examiner. E ele falou: Muito bem, eu vou te examinar. E esse te examinar continuou utilizando o vous, porque os dois não se conhecem, é uma relação mais formal, certo? E aí, temos aqui entre parênteses, né, o que estava acontecendo na hora, para você já ir começando imaginando ali a cena, né? Le médecin ausculte le patient. Ou seja, o médico
examina o paciente. Então, tem essa palavra nova aqui, ó, que talvez seja a primeira vez que você esteja escutando, né? Porque já é de um contexto específico. O médico está examinando o paciente. Olha só que interessante. Então, aqui eu fui trocando as palavras para você enriquecer ainda mais o seu vocabulário, certo? Bora continuar. E aí, depois de um tempo, le médecin a dit. Então o médico disse: Cela, isto ressemble à une infection virale, probablement une grippe. Eu tenho certeza que essa frase você conseguiu entender o contexto. E aí, o que que quer dizer? Coloca aí para mim nos comentários. O que que quer dizer essa frase aí, tão parecida com o português? Assim ficou fácil, né, prof? Tudo bem que se você não sabe o que é cela ressemble, ok, mas o resto tá bem simples. Porque olha só, a palavra, né, a expressão infection virale. Infecção viral. Olha só a palavra probablement. Provavelmente. E une grippe só pode ser uma gripe. Então aqui é muito parecido com o português. E por que que isso acontece? Porque o francês é uma língua que vem do latim. Espanhol, italiano, francês, português são línguas latinas, né? Então você vai ter facilidade de associar uma com a outra. E aqui associar o francês ao português, que é a nossa língua materna. E isso vai te dar um baita resultado para você aprender francês em até 6 meses para você viver no exterior. E automaticamente as palavras vão entrando na sua cabeça e logo você já vai reproduzindo e soltando a sua voz. E brevemente, quando você assusta, você já está conseguindo se comunicar no seu dia a dia. E é isso que eu tô te mostrando agora, que você tem todo o potencial para você conseguir. Então, bora continuar, hein? O paciente, ele disse, d'accord, de acordo, ok. Est-ce que c'est grave? É grave? E aí o médico, ele logo disse, non, rassurez-vous. E essa expressão pode parecer nova para você, significa, não, fica tranquilo. Rassurez-vous. Mais, que é o nosso mas, que você já aprendeu, vous devez vous reposer, que significa você deve descansar. Então, esse vous reposer você já sabe, tá? Que é o descansar. Vous devez vous reposer et bien vous hydrater. Ou seja, e se hidratar bem, et bien vous hydrater. Mais uma palavra próxima do português, né? Que parece com o português e a gente já consegue deduzir. E logo em seguida, o paciente falou: Est-ce que vous allez me prescrire de médicaments? Nessa frase inteira, mesmo que você não saiba o que que significa est-ce, que eu vou te explicar agora, o restante fica bem tranquilo, porque olha só, prescrire parece demais com prescrição, né? E de medicamento, medicamentos, remédios. Só vem isso. Na sua cabeça vem também? Ou vem alguma palavra completamente diferente? Se vier, pode deixar nos comentários também, porque é uma curiosidade para mim, né? O ESC, aqui no início, é para indicar que é uma palavra interrogativa, eu já tinha te mostrado. Então, esse ESC, a pessoa já sabe que vai ter uma pergunta. Est-ce que vous allez me prescrire des médicaments? Então, vai ter a prescrição de remédios, de medicamentos. E logo em seguida, o médico ele falou o seguinte: oui. Então ele respondeu de forma afirmativa: sim, oui, je vais vous donner quelque chose contre la fièvre et la douleur. Olha só que interessante. O je vais, que é uma expressão muito utilizada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, significa eu vou. Já anota aí no seu caderno, hein? Je vais, eu vou. Je vais vous donner quelque chose contre la fièvre. Então, aqui, essa palavra quelque chose dá a impressão que é qualquer coisa.
Só que não é. Quelque chose significa alguma coisa, tá? Isso só tá aqui para confundir a sua cabeça, mas não vai, porque eu não vou deixar. Quelque chose, já anota aí que é alguma coisa. Je vais vous donner quelque chose contre la fièvre. Esse contra aqui realmente é um cognato, tá? Significa contra. Contra a febre, la fièvre, que é uma palavra que você descobriu hoje, né? E la douleur, que significa dor. Olha, então vou te dar alguma coisa contra a febre e contra a dor. Esse alguma coisa, gente, é no sentido de medicamento, que é o que nós estamos vendo nesse contexto. Então, tudo isso você precisa ter um olhar mais avançado para aquilo que você está aprendendo, tá? E aí ele continuou. Si les symptômes s'aggravent, revenez me voir. Essa aqui é tranquilo de entender também, porque olha, você já entendeu que a palavra symptôme significa sintomas. S'aggrave é se agravarem, no sentido de se agravar, né? Tudo isso que a pessoa está sentindo. Revenez me voir. Esse revenez me voir é no sentido de volta aqui, para você me ver. Mas me vê no sentido, né, de vamos ver o que que a gente pode fazer. Você volta aqui para uma próxima consulta se os sintomas se agravarem. Se les symptômes s'aggravent, revenez me voir. Volte para me ver, me voir. E aí o paciente ali, très bien, merci, docteur. Então, muito bem, obrigado, doutor. E aí o médico ele respondeu. Je vous en prie. Quando a gente fala merci, é interessante, né? Que em vez de você ficar sem falar nada para a pessoa, você fala Je vous en prie. Certo? É muito utilizado em francês. E uma outra expressão utilizada para nesse sentido, quando você quer desejar melhoras para alguém, uma palavra pequenininha. Em português vira uma palavra, uma expressão gigante em francês que é bon rétablissement, que significa melhoras. Então, quando alguém estiver doente, te explicar que está com gripe, está com febre, com qualquer coisa, dor de barriga, diarreia, você pode, ó, melhora aí para você, cara. Bom rétablissement. Então, essas frases são fáceis da gente poder memorizar e começar a utilizar no nosso cotidiano. E muitas dessas frases e expressões você pode começar a utilizar hoje mesmo, com um amigo, com uma pessoa que fala francês, ou você praticar você mesmo sozinho na frente do espelho, porque tudo isso dá certo. Olha só que interessante, você chegou até no final desse diálogo, entendendo várias palavras novas. Eu tenho certeza que alguma palavra nova você aprendeu aqui. Só que agora nós vamos fazer algo diferente. Eu vou passar uma borracha aqui em cima de todo esse rabisco que eu fiz aqui, tá? Sabe por quê? Eu quero ver esse texto limpinho, limpíssimo. Para quê? Para que você possa repetir aí da sua casa comigo e entender para ver se você entendeu mesmo tudo aquilo que eu te ensinei, certo? Une minute, s'il te plaît. Então, deixa eu só tirar esse daqui e este de cá. Então, agora eu vou aumentar um pouco mais, tá? E aí você vai repetir. E no final da sua repetição, eu quero que você escreva aqui nos comentários se agora, depois de tudo que nós vimos, depois de toda essa explicação, se você conseguiu entender melhor. Combinado? Beleza. Então vamos lá. Eu falo e você repete. Bonjour, entrez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous amène aujourd'hui? Bonjour, docteur. Depuis quelques jours, je ne me sens pas très bien. D'accord. Quels sont vos symptômes? J'ai mal à la tête, de la fièvre et je tousse beaucoup, surtout la nuit. Depuis quand avez-vous ces symptômes? Depuis environ 3 jours.
Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine ou de difficultés à respirer? Non, pas vraiment, mais je me sens très fatiguée. Très bien, je vais vous examiner. Le médecin ausculte le patient. Cela ressemble à une infection virale, probablement une grippe. D'accord. Est-ce que c'est grave? Non, rassurez-vous, mais vous devez vous reposer et bien vous hydrater. Est-ce que vous allez me prescrire de médicaments? Oui, je vais vous donner quelque chose contre la fièvre et la douleur. Si les symptômes s'aggravent, revenez me voir. Très bien. Merci, docteur. Je vous en prie. Bon rétablissement. Excelente! Muito bem! Que maravilha que você chegou até aqui. Eu aposto que agora as coisas estão clareando na sua cabeça, hein? E esse é um diálogo do dia a dia, quando você realmente precisa ir ao médico. E não para por aí. Nós temos algumas expressões mais utilizadas, como gemal, quando a gente vai falar de sensação. Igual no texto, foi escrito j'ai mal à la tête. Eu tenho dor de cabeça. Ah, mas se for dor de barriga, j'ai mal au ventre. Ok? Então a gente fala onde que a gente está com dor, né? Que a gente está sentindo mal. Avez-vous? Avez-vous é uma expressão já com o verbo avoir para falar você tem, tem você. E a gente pode criar várias frases a partir dessa expressão tão utilizada aí em francês. Assim como je vais. Je vais é do verbo aller, do verbo ir, e nós utilizamos tout le temps, o dia todo, o tempo todo, o dia inteiro. Nós utilizamos o je vais en français, que significa eu vou. Por exemplo, eu vou fazer compras. Je vais faire les courses. Eu vou ao supermercado. Je vais au supermarché. Eu vou falar francês. Je vais parler le français. Observe, dá para formar várias frases com essa expressão do dia a dia, no trabalho, que é exatamente o que você precisa para viver no exterior. E uma outra, né, que nós vimos aqui no final do diálogo foi o bon rétablissement, que significa melhoras. Então, quando uma pessoa está doente, quando ela tem alguma coisa, você vai falar isso para ela. Essa palavra é gigantesca em francês para você desejar uma pequenininha em português que é melhoras. Então, essa eu acho bem interessante, né? Então, essas são algumas expressões mais comuns que nós vimos neste texto. E observe que dentro do método Cassoulet, você aprende isso justamente porque é o francês da vida real, o francês que a gente utiliza para a gente poder ir ao médico, ir ao dentista, para a gente poder fazer perguntas, né, para o nosso interlocutor no dia a dia, para que a gente possa entender o que os nativos estão dizendo e responder adequadamente, ter o vocabulário. Então, isso que é o francês do dia a dia, nada aleatório que você nunca vai utilizar. E o melhor de tudo, que a gente vê, a gente pratica bastante a pronúncia.
Porque quando você pronuncia bem, ninguém te segura. Você consegue ser entendido em qualquer lugar que você chegar e ainda tem até melhores oportunidades no trabalho, porque você se comunica bem. Sendo assim, você consegue conquistar todas as oportunidades que você tanto sonhou para se comunicar bem e com segurança no dia a dia e trabalho no exterior em até 6 meses. Neste exato momento, talvez você esteja se perguntando, prof, por que você está compartilhando tudo isso gratuitamente aqui? Por que entregar esse conteúdo de graça aqui na internet depois de tantos anos estudando francês? E eu vou te responder com toda a sinceridade do mundo, porque o meu sonho é ver 1000 pessoas fluentes em francês, pessoas reais, com histórias reais, vivendo a vida que escolheram viver. E eu sei que se esse sonho se realiza, todos os dias existirão pessoas muito mais seguras, se comunicando sem medo, ganhando melhor, sendo reconhecidas no trabalho, ampliando horizontes e ocupando espaços que antes pareciam inacessíveis. E isso me faz feliz. É nisso que eu penso quando eu durmo. É nisso que eu penso quando eu acordo, porque o francês ele mudou a minha vida, ele abriu portas, me deu voz, me deu autonomia. E eu tenho certeza de que ele pode mudar a sua vida também, para sempre. E ao longo dessa jornada eu recebi inúmeras pessoas nas redes sociais e na nossa comunidade. Pessoas perguntando como funciona o método, como se inscrever, como participar das aulas, como começar do zero e falar francês em até 6 meses. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Então vem comigo. O Método Cassoulet é um curso completo que vai do básico até o avançado, exclusivo para quem precisa falar francês no dia a dia e trabalho no exterior, com segurança e autonomia. Este método não é para você se você vive dizendo que francês é difícil, mas nunca muda a sua forma de estudar. Não é para você que procura 1000 desculpas, como não tenho tempo, sou ruim demais com o idioma, sou velho, e não está disposto a se comprometer com o processo. Não é para você que quer resultado rápido sem prática, achando que não tem que colocar a mão na massa. Esse método não é para você que prefere reclamar da falta de oportunidade em vez de se preparar para quando ela aparecer, para quando ela bater na sua porta. Não é para você que acredita que a idade, sotaque ou várias tentativas frustradas definem quem você é e onde você pode chegar. Não é para você que espera que o professor faça tudo por ti sem aplicar no seu dia a dia e no seu trabalho. E também não é para você que não está disposto a errar e ajustar quantas vezes for preciso para falar francês com segurança no exterior. Este método é para você que vai migrar brevemente e quer chegar no país que você escolheu viver preparado, preparada, quer entender melhor o que as pessoas estão dizendo e saber responder adequadamente, quer utilizar o francês para conseguir melhores oportunidades e ser bem remunerado, bem remunerado. Este método também é para você que já está no exterior e vive o campo de batalha todos os dias. Você que trabalha, resolve problemas, se vira, mas quando precisa falar francês, se sente pequeno. Você escuta os nativos conversando com naturalidade e se pergunta em silêncio: quando será a minha vez, hein? Você entende parte do que escuta, mas na hora de falar, a mente trava, o corpo trava, a voz não sai. Você sente que sabe mais do que consegue mostrar e isso dói. Você já tentou cursos, vídeos, aplicativos, promessas rápidas, já começou animado e já se frustrou. Já pensou que o problema era você, mas nunca foi. Foi o método errado para a sua realidade. Mas este método aqui é para você que, mesmo com pouco tempo, decidiu que não vai mais aceitar menos oportunidades por causa do francês. Para você que chegou há pouco tempo no exterior e ainda se sente invisível por não conseguir se comunicar e sempre depender ou de alguém para te ajudar ou do Google Tradutor. É para você que tenta conciliar trabalho e estudo e
sente que sempre está atrasado. É para você que quer falar com a família do seu companheiro, da sua companheira, no dia a dia, no trabalho, sem medo de errar, sem travar e sem se sentir inferior. Agora, algo muito importante. Este método não é para todo mundo. Ele é exclusivo para quem mora ou vai morar no exterior e precisa do francês, agora, não daqui a anos. Por isso que este não é um método genérico, não é o francês da sala de aula, é o francês da sua realidade, focado no que você vive todos os dias. E qual que é o grande diferencial do nosso método? Aqui você vai aprender francês em até 6 meses e saber aplicar imediatamente no seu dia a dia e trabalho. Com uma base forte, com a estrutura clara e a lógica do idioma, nós vamos focar no que realmente te destrava, te tira do silêncio e coloca no lugar de quem é ouvido e entendido no país que você escolheu viver. E agora você deve estar se perguntando, como que funciona este método? O método Cassoulet é o melhor dos dois mundos, porque aqui nós temos aulas gravadas e ainda temos plantões de dúvidas ao vivo pelo Zoom. E o melhor, é diretamente comigo, mon amour. E com as aulas gravadas que tem foco no francês do dia a dia e trabalho, você só vai precisar de 20 minutinhos por dia para você estudar. Pois é isso mesmo que você escutou, 20 minutos por dia. O que é isso para quem precisa aprender o idioma? E aqui você pode adaptar com a sua rotina. Você pode estudar nesses 20 minutinhos no seu ritmo, no intervalo do seu almoço, 20 minutinhos depois de você acordar, ou mesmo antes de você dormir. Você pode escolher o melhor horário para você e aí você vai se dedicar sem culpa por perder nenhuma aula. E aqui você vai adaptando a sua realidade e não o contrário. Por isso que é muito bom. E uma das grandes vantagens é que com as aulas gravadas você pode voltar. Você pode repetir o conteúdo quantas vezes você quiser e finalmente ter segurança para você falar com os nativos, para você entender o que a pessoa está falando e para você conseguir responder adequadamente, exatamente do jeito que você quer. E quando você volta no conteúdo, você tem a possibilidade de treinar a sua pronúncia, de repetir e reforçar cada vez mais para o seu ouvido. E dessa forma, o seu próprio cérebro, ele começa a entender, opa, eu estou estudando um novo idioma. E ele começa a fixar o conteúdo. E aí você começa a se tornar mais confiante, porque a confiança é assim, é com o tempo, você sabe, né? E ainda você aprende sem pressão. É só você ali com o seu computador ou celular, não tem problema, ou tablet. E aí o seu bloqueio vai desaparecendo. Sabe por quê? Você tem o seu momento de estudo, você não tem comparação com outras pessoas, não tem nenhum tipo de constrangimento. E aí você pode pausar, você pega seu caderno ou você pode pegar uma agenda como essa, compra uma agenda, um caderno, e aí você faz anotações de tudo aquilo que você está aprendendo, toma notas daqueles conteúdos que são mais importantes, mais relevantes para você, e você vai ter um conteúdo ali direcionado exatamente para o que você precisa. Então entenda, você não precisa de mais conteúdos, cada dia mais. Não! Você precisa de menos conteúdo, só que mais direcionado, de acordo com a sua realidade, que vai viver em um país que fala francês. E assim você vai ter o quê? Resultados reais em até 6 meses. Essa é uma grande vantagem. E você terá a possibilidade também de participar do plantão de dúvidas semanal. E, prof, como que funciona esses plantões aí, hein? Plantão acontece toda quarta-feira às 15 horas, horário de Brasília. Então, atenção, se você estiver em um país que fala francês, se você estiver na Europa, por exemplo, nós vamos estar com 4 ou 5 horas de diferença. Então, você vai fazer o cálculo de acordo com o horário de Brasília e acredito que vai ser à noite para você, certo? Ao participar desses plantões que são totalmente ao vivo e a cores com os alunos, você vai receber exemplos diferentes. E isso é muito bom,
porque é totalmente distinto da plataforma que você aprende de um jeito e no ao vivo é de outro. Você tem a possibilidade de fazer as suas perguntas e ver elas sendo discutidas de outra maneira, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais complexa. Então, ali no plantão, você vai dar uma profundidade naquilo que você aprendeu. Tem a inteligência coletiva. E ali, além disso, você aprende com o erro e com o acerto do colega. Além disso, você também consegue interagir diretamente comigo através do chat, através do microfone e com outras pessoas que têm exatamente o mesmo objetivo que o teu. E quando nós estamos aprendendo um novo idioma, é importante que a gente caminhe lado a lado de pessoas que têm esses objetivos em comum. Isso reforça até mais ainda a nossa motivação para poder continuar. E o melhor de tudo é que se você não puder participar nesse dia e horário, eu vou deixar todos os plantões salvos na plataforma para você assistir depois. Isso mesmo. Então, vamos supor que deu um dia que você está trabalhando, ou que você está cuidando do seu filho, ou que aconteceu um imprevisto. A gente sabe como é a vida adulta. Não tem problema, você não precisa ficar com aquele medo que você perdeu. Não, você acessa o módulo específico dentro da nossa plataforma de aulas ao vivo e lá você vai ver a nossa aula que aconteceu naquele dia e horário. Então não se preocupe, porque aqui você não está perdendo nada, absolutamente nada. E olha só. Como eu disse, nós temos toda uma inteligência coletiva, toda uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, que é de entender o que as pessoas estão dizendo no dia a dia, no trabalho, conseguir responder sem medo, sem bloqueio, sem medo de travar. E esses plantões, você terá a possibilidade de assistir quantas vezes você quiser. Aquele que você participar e também os plantões anteriores. E essa é uma novidade que eu coloquei dentro do curso recentemente, porque se você perdeu, você pode simplesmente voltar e assistir, pausar e aprender novas coisas todos os dias, porque o aprendizado, ele é construído assim. E uma vez que você participa, você consegue aprender, mas quando você revê, é diferente. Então, eu até recomendo que, mesmo que você tenha participado daqueles plantões recentes, você volte a ver para ter um novo olhar para aquele conteúdo que você está trabalhando. E aqui é toda a comunidade do Método Caçulê, e você vai ter a oportunidade de conhecer novos colegas, novos integrantes a cada dia. E isso vai fortalecer o seu aprendizado também. E ter essa comunidade toda de pessoas que te apoiam, que acreditam em você. E aqui eu pego na sua mão e não deixo você desistir de aprender francês, hein? Não deixe, não vou deixar. E nesse momento você deve estar se perguntando: ok, até aqui eu estou conseguindo entender, mas o que que eu vou aprender de fato nesse curso? E é a partir de agora que eu vou te explicar. Olha só, o método Cassoulet, que é um método focado, exclusivo no francês falado no dia a dia e trabalho para você viver no exterior, ele é dividido em três grandes partes, que é a base, em que você vai entender, falar e criar. O esqueleto, que é uma das partes mais importantes, em que você vai ver a estrutura, que eu digo que é o DNA do francês, e vai começar a entender também os padrões. E vai perpassar pela lógica do idioma, em que você vê com mais profundidade, tem os paradigmas e também as táticas. Então, são três grandes partes, e eu vou te explicar cada uma delas. Então a gente começa aqui pela base. Você se inscreveu para se tornar o meu aluno, então aqui na base você já começa a pronunciar corretamente o francês. Você começa a entender que a junção de algumas letras produzem um som diferente e que aquilo vai fazer toda a diferença para você pronunciar bem
ou para você pronunciar mal uma palavra, para você ser entendido pelo nativo ou não. Mas aqui eu treino você para isso, para você pronunciar bem desde o princípio. E aí assim você consegue reconhecer palavras, mesmo quando elas forem faladas muito rápido pelos nativos. Aqui você não vai sentir dificuldade, você vai começar a reconhecer. E isso vai fazer a diferença em tudo da sua vida. Até mesmo os podcasts que você escuta, os vídeos que você assiste e o francês falado na vida real que você vai vivenciar. E automaticamente você para de traduzir palavra por palavra, porque nem tudo que a gente vai traduzir na nossa cabeça vai dar certo. Tem coisas que não tem tradução. A gente só precisa entender e seguir a nossa vida, certo? E ali você compreende frases comuns do dia a dia e do trabalho. Você conhece as gírias, tudo que os nativos utilizam, e você começa a se integrar, a fazer parte do convívio social. E a cada dia mais você vai aprendendo a utilizar essas expressões mais importantes, porque você tem uma base forte, porque você entendeu como funciona. E assim você consegue ouvir e compreender os nativos no ritmo real. Você já não precisa pedir para a pessoa repetir e falar mais devagar. Você consegue acompanhar no ritmo. E isso vai fazer a diferença para você falar o francês de forma fluida, certo? Aqui na base, você entende as quatro habilidades do idioma. E quais são elas, prof? Écouter, parler, lire e écrire. Escutar, falar, ler e escrever. Você entende essas quatro habilidades e você coloca em prática. E todas elas serão trabalhadas em equilíbrio aqui na base. Porque lá na frente você vai precisar e você não vai ter nenhum tipo de problema. Mas tudo isso é porque você não vai pular os degraus. Você vai aprender as quatro habilidades corretamente, do jeito que tem que ser. E é aqui na base que você aprende a diferenciar os sons que não existem em português. Você entende que alguns sons existem apenas em francês que talvez você pode ter dificuldade, mas nós vamos fazer vários exercícios interativos para que você não tenha e para que você comece a despertar essa questão dos sons e consiga pronunciar de forma tão clara que qualquer pessoa te entenda. E automaticamente, aqui na base, você começa a entender as conversas simples sem ficar pedindo para repetir, sem ficar gerando aquela frustração do não entendimento, da falta de comunicação. E é aqui na base que você já consegue ir ao médico sozinho, sem depender do Google Tradutor, sem depender de ninguém para te acompanhar, ir à farmácia comprar os seus medicamentos, explicar para o farmacêutico qual é o remédio que você quer e o porquê, ir ao dentista sozinho e resolver seus problemas, ir ao banco, abrir uma conta, conseguir entender o que que o atendente está dizendo e como você vai responder com o vocabulário que você tem. E é aqui na base que você consegue resolver os problemas do dia a dia, resolver aqueles pepinos que só os adultos sabem. Sabe por quê? Porque a base é o alicerce. É o que sustenta todo o seu francês. E se você aprende corretamente, você consegue se virar em qualquer lugar que você chegar. E depois de aprender a base, você começa a aprender o esqueleto. Você consegue entender como as frases em francês são montadas. E esse é um grande marco no seu aprendizado, porque quando você aprende isso, você consegue construir todas as suas frases sozinho, sozinha, de forma assertiva, porque você entende a ordem correta das palavras na frase. Você consegue entender o lugar do substantivo, o lugar do adjetivo, o lugar dos verbos. E isso é importantíssimo para que você seja entendido, para que as pessoas compreendam a sua mensagem. E é aqui que você consegue também ligar ideias de forma simples,
e natural no seu cotidiano, assim como você fala em português. Então não fica aquelas ideias picadas, aqui você consegue entender e ligar de verdade, porque você entende, você entendeu. E aqui você também consegue utilizar os verbos essenciais corretamente. O verbo être, avoir, aller, que são os mais importantes da língua francesa. E aqui você não tem medo de usar, você já começou a soltar a sua voz. E é aqui no esqueleto do idioma que você consegue reconhecer os padrões que se repetem, e aí você consegue aplicar e replicar todos os dias. Além disso, aqui você consegue fazer perguntas sem travar. Você começa a entender as palavras interrogativas, quando e como elas são utilizadas, e você começa a entender quais são as diversas respostas que podem ter cada pergunta e terá confiança para falar sem medo em qualquer lugar que você chegar. Você pode pedir uma informação e entender aquilo que o seu interlocutor disse com facilidade. Você consegue se deslocar, ir para qualquer lugar, ter convívio social, se integrar, falar sem medo, sem bloqueios. E é aqui no esqueleto que você consegue construir as suas frases completas sem ficar decorando regra. Você já não vai precisar mais disso. Porque você tem uma base forte e aqui você já começou a refinar. Aqui você já começou a entender a ideia. E é aqui que finalmente você já está formando os seus primeiros diálogos com os nativos, sem medo de travar na hora de falar, sem medo das palavras desaparecerem da sua cabeça e você ficar naquela situação constrangedora na frente das pessoas. É aqui que você consegue ver a sua realização pessoal de estar se comunicando de forma natural. É quando você liga a Netflix e você consegue assistir o seu filme, a sua série preferida, sem legenda, com o áudio você já consegue entender e você já consegue dar a sua opinião sobre, porque você tem vocabulário, você conhece as expressões, você sabe como as frases são montadas, você sabe como e o porquê aquela determinada frase foi dita. E é por isso que você passa pelo esqueleto do idioma, pelo DNA. Mas não para por aí, porque vem a lógica. E o terceiro grande ponto é que aqui, na lógica, é o momento em que você consegue construir uma comunicação fluida, segura e natural. É aqui que vem a fluidez na hora de você falar, porque você vai expandir o seu leque, você vai expandir o seu vocabulário com as palavras que são realmente utilizadas. Você não precisa ficar inventando porque você já conhece. E aqui você começa a usar as expressões, os conectores e ter as ligações naturais do cotidiano, que as pessoas tanto falam e você já consegue reconhecer. E é aqui, entendendo a lógica, que você também conhece o francês na sua profundidade. E você começa a falar com mais velocidade, clareza e raciocínio em francês. É aqui que você para de traduzir tudo e as palavras já vêm no automatismo e vêm de forma assertiva para você. E aí você começa a compreender os diferentes sotaques do dia a dia. E isso é maravilhoso. Você não se apega a só um tipo de sotaque, não. Você vai conhecer pessoas do mundo inteiro e você precisa estar preparado para isso. E aqui eu te ensino. E além disso, quando você começa a entender melhor a lógica, você começa a adaptar o seu francês a diferentes contextos, em reuniões, em entrevistas, estudos e até mesmo naquelas situações que você não está esperando, naquelas situações em que há um imprevisto e você precisa se desenvolver de algum jeito. E quando você chega neste momento da lógica, é aqui que você sente que valeu a pena se tornar fluente em francês. É aqui que você vê o grande diferencial que vai surgir na sua vida, porque você já vai estar conseguindo se comunicar em até 6 meses para você viver com segurança
no exterior. Então, essas são três grandes partes que você vai aprender dentro do método Cassoulet para você ter sucesso e começar a se comunicar de uma vez por todas. Mas, prof, onde que eu encontro as aulas do método? Onde que eu já posso acessar as minhas aulas? Onde que eu posso encontrar? Você encontra na Hotmart, a partir do link que será enviado para você. Então você clica e lá você vai conseguir encontrar as nossas videoaulas e você vai conseguir também encontrar os materiais para você poder fazer o download. E lá nós também teremos o suporte. Então, logo abaixo de cada uma tem a parte de comentários, em que os alunos colocam elogio, os alunos colocam dúvidas, e ali você pode colocar a sua também. E isso acontece todos os dias. Eu estarei lá para poder responder todas as dúvidas que você tiver. Então, vamos supor que você esteja estudando francês neste exato momento. Opa, não entendi isso aqui não. Acho que eu vou fazer uma pergunta. Então você insere lá, já aparece uma notificação para mim e eu entro e consigo te responder, porque nada melhor do que você ter esse tipo de acompanhamento. Porque a dúvida precisa ser tirada na hora. Imagina você ter que esperar 30 dias para ter a sua dúvida solucionada? Não! Eu vou te ajudar no mesmo dia. Então é por isso que eu coloquei esse suporte para dúvidas para que você não fique desamparado em momento algum. E além disso, tudo que eu te falei, eu ainda quero te dar vários bônus. Então presta atenção no que eu vou te dizer, hein? O primeiro bônus é o seguinte: você vai ter jogos interativos dentro da nossa plataforma para que você possa memorizar aqueles conteúdos trabalhados e não esquecer, porque são conteúdos do dia a dia e do trabalho, para você reforçar ainda mais aquilo que você precisa no seu cotidiano. Além disso, como bônus, eu vou te dar o material completo do nosso treinamento. Você não vai pagar nada por isso, você não vai precisar comprar material por fora, você não vai precisar fazer nada, porque ele já vai estar lá prontinho para você fazer o download. E esse download vai para o seu celular, para o seu tablet ou para o seu computador. E você vai ter para o resto da sua vida, para você estudar sempre que você quiser. E é um material completo, focado no dia a dia e trabalho, que é exatamente o que você vai aprender comigo para se virar no seu dia a dia, para conseguir falar. E não para por aí, porque eu também vou te dar um planner. E qual que é a importância de você ter um planner? Isso aqui é para você acelerar o seu resultado, para você potencializar ainda mais aquilo que você já sabe, para você ter uma organização e para você saber que você vai ter algo bem organizadinho para que você atinja os seus objetivos. E é aqui nesse planner que você consegue enxergar a sua evolução de forma concreta. Porque é disso que nós adultos precisamos, né? E quando você tem um planner, você também ganha constância consequentemente. Porque mesmo que você não tenha muito tempo na agenda, você consegue pegar o seu planner e ver exatamente o que que você vai estudar naquele dia, o que que você vai fazer, qual é o conteúdo que você precisa estudar, qual meta você precisa cumprir. E dessa forma, você vai reduzir a sua ansiedade e o seu bloqueio ao estudar francês. Neste momento não vai existir essa ansiedade, porque aqui eu elimino todo o risco para você com esse planner que eu preparei como bônus e que você também não vai precisar pagar nada por isso. E olha só, agora eu estava louca para te contar essa novidade. Isso é algo super novo que eu acabei de colocar aqui no nosso método Cassoulet, que é o nosso desafio de 7 dias que vai acontecer no WhatsApp. E esse desafio é muito legal porque você vai ter uma aceleração de resultados em francês. Você não precisa aprender francês rápido para ontem? Pois é isso que eu vou te entregar. E esse desafio
Você vai receber durante esse período de 7 dias vários exercícios para que você possa fazer. E ali você vai treinar as 4 habilidades. Você vai treinar contextos, você vai praticar a sua pronúncia, você vai poder fazer leitura, você vai poder mandar áudio e todo dia você vai receber um desafio em um mesmo horário para que você possa cumprir. E ali você começa a ter a constância de estudar todos os dias um pouquinho. E isso, sem dúvidas, acelera o seu processo de aprendizado, porque não vai levar 15 minutos para você concluir o desafio. E geralmente, os alunos ficam muito motivados com esse desafio. E como é super novo, né? Tem vários alunos que já participaram. Eu tenho certeza que você vai gostar também, porque isso vai fazer você ver logo de cara que você tem todo o potencial para você evoluir rápido em francês. Só que aqui no desafio de 7 dias nós temos uma condição. E qual é essa condição, prof? Para você conseguir participar desse desafio, você precisa se inscrever até às 9 horas da manhã da segunda-feira. Até às 9 horas, horário de Brasília. Aí, dessa forma, você consegue garantir o seu lugar com essa bonificação que eu estou te dando. Opa, se inscreveu até às 9 horas, você já vai ser inserido no grupo para que você possa participar desse desafio. E na outra segunda-feira, você já começa com tudo a participar. E você verá que vai ser muito simples de você fazer cada um deles e logo nos primeiros dias você já vai ter resultado. Então, isso é algo totalmente novo. E agora, nós temos um extra bônus. Qual é esse bônus? Esse é um dos mais legais que temos dentro do método, porque os 7 primeiros inscritos ganharão uma aula ao vivo comigo pelo Zoom para fazer um plano personalizado de estudos. Porque você concorda comigo? Cada pessoa tem um objetivo em específico também, além do nosso objetivo principal. E ali você vai ter a possibilidade de estar diretamente comigo e nós vamos construir esse plano personalizado juntos. E isso é maravilhoso. O meu suporte vai entrar em contato com você e logo vai marcar o dia e horário para que você esteja comigo nessa aula ao vivo durante 1 hora. Só que para você conseguir ganhar essa bonificação, você precisa, né, fazer a sua inscrição e estar entre os 7 primeiros inscritos. Então, você precisa se apressar e colocar o celular para despertar para você concorrer a esse prêmio, a essa bonificação. Então, recapitulando, você terá o material completo e não vai pagar nada, R$ 0. Os jogos interativos que vão fazer você evoluir e vão fazer você memorizar aquele conteúdo trabalhado, não vai pagar nada. O planner da fluência, que vai te dar uma consistência nos estudos, zero. Nada que eu vou te cobrar. O desafio de 7 dias que vai acontecer pelo WhatsApp, você também não vai pagar nada, R$ 0. E ainda assim, vai concorrer também ao plano personalizado de estudos, o plano personalizado de francês, em que você vai estar durante 1 hora no Zoom comigo. Então, todas essas bonificações você não vai pagar nada. Esse é um presente meu, especialmente para você. E nesse exato momento você deve estar se perguntando: qual é o valor do investimento? Em muitos cursos por aí, aprender francês pode facilmente custar R$ 37.000. E eu não estou exagerando. Pensa comigo, anos em escola tradicional, mensalidades intermináveis, material caro, transporte, alimentação. E no final de tudo isso, você corre o risco de continuar travando, continuar sem entender o que os nativos estão dizendo e sem conseguir se virar no seu dia a dia ou trabalho. Em média, é essa quantidade de livros que você está vendo aqui atrás que você precisa comprar ao longo dos anos, um atrás do outro, nível após nível.
E não é só comprar. Você precisa ter tempo para ler tudo isso, fazer exercícios, acompanhar o ritmo, revisar e não esquecer. É um processo longo, cansativo e para quem tem uma rotina corrida, muitas vezes impossível de sustentar até o final. E é exatamente por isso que tanta gente começa, mas não termina. O ensino tradicional tem muitos gastos invisíveis que você não percebe, mas deixa eu te mostrar isso de forma bem prática, bem real. Muita gente acredita que o caminho seguro é entrar em uma escola tradicional, mas quase ninguém para fazer essa conta até o final. Então faz o seguinte, já pega uma calculadora aí. Uma mensalidade média hoje gira em torno de 300 e 500 reais. Vamos pegar um valor intermediário de 400 reais mensais, durante 12 meses, por 5 anos. Isso dá 24 mil reais. Agora soma com os livros didáticos, porque a cada nível você precisa de um novo, e eles não são baratos. Um livro hoje custa em média entre 150 e 300 reais. E conforme o nível sobe, o preço também sobe. Se você considerar pelo menos 1 ou 2 livros por ano, em 5 anos você facilmente investe mais uns 1.500 a 3.000 reais. E ainda não acabou. Tem transporte, tem gasolina ou Uber, tem estacionamento, tem alimentação fora de casa. Colocando isso de forma bem conservadora, vamos supor 20 reais por aula entre deslocamento e custos básicos. 2 aulas por semana, 8 aulas por mês. Isso já dá mais 160 reais por mês. Em um ano, quase 2.000 reais. Em 5 anos, mais 10.000 reais. Agora soma tudo isso comigo. 24 mil de mensalidade, até 3.000 de livros, cerca de 10.000 de deslocamento e custos. Estamos falando de algo próximo de 37 mil reais. E agora vem a parte mais importante. Mesmo depois de tudo isso, a maioria das pessoas ainda não fala francês com segurança. Porque passou anos estudando gramática, decorando regras, listas intermináveis de frases que nunca vai usar no dia a dia. Sem contar o tempo que você passa só lendo esses livros, escrevendo, mas não praticando seu francês de verdade. Agora compara isso com o que eu te proponho. Aqui você não vai passar 5 anos se preparando. E eu não vou ficar mandando você estudar gramática ou ficar decorando verbos. É exatamente por isso que o método aqui é 100% funcional, exclusivo para o dia a dia e trabalho, porque você vai passar 6 meses praticando. E é por isso que ele provoca tanto resultado em pouco tempo. Serão 6 meses com foco total na sua comunicação. 6 meses sabendo exatamente o que fazer. 6 meses com um método que elimina o que não funciona e acelera o que realmente te faz falar. Sem deslocamento, sem custo extra com materiais desnecessários e sem perder horas indo e voltando. Você economiza tempo, você economiza energia e, principalmente, você encurta anos de frustração. Porque aqui você não está comprando aulas, você está investindo em resultados. E por ser uma missão de vida para mim, eu faço questão que isso seja acessível. Muito mais acessível do que qualquer caminho tradicional que você escolher. Porque eu sei que o que está em jogo aqui não é só aprender francês, é a vida que você quer viver no exterior, é a sua autonomia, é a sua liberdade, é a forma como você se posiciona no mundo. E como a minha missão aqui é grandiosa, e eu já te falei isso, eu quero ver mais de 1.000 alunos transformados pela língua francesa. Então eu precisei tomar uma decisão. Eu até poderia seguir o caminho tradicional, caro, longo e até inacessível para a maioria das pessoas. Mas eu escolhi encurtar esse caminho. Porque sendo bem racional com você, um caminho tradicional que eu já te expliquei pode facilmente ultrapassar 37 mil reais ao longo de alguns anos.
E mais do que isso, não é só o dinheiro. São 5 anos da sua vida. E com um detalhe que quase ninguém te conta. Quando você chega no último nível, você já esqueceu muita coisa do primeiro. Ou seja, é um processo longo, cansativo e muitas vezes frustrante. Agora compara isso com o que eu te proponho. Comigo, você não vai passar 5 anos se preparando. Você vai passar 6 meses praticando, 6 meses focado na sua comunicação, 6 meses para você destravar de vez, para você começar a viver o francês de verdade, construir a sua vida no exterior. E eu sei e digo com muita segurança que o meu método vale muito mais do que R$ 37.000, porque ele não entrega só conteúdo, ele entrega a sua transformação. E o que você aprende aqui, você usa para sempre. Você usa na padaria, você usa no mercado, no banco, no médico, na farmácia, na escola dos seus filhos e principalmente no seu ambiente de trabalho, todos os dias. E isso muda completamente a forma como você vive no exterior. Mas por ser uma missão para mim, um propósito de vida, por eu realmente querer impactar o maior número de pessoas possível, eu não vou te cobrar R$ 37.000. Eu também não vou te cobrar 18.000, nem R$ 10.000 para você aprender francês comigo. O valor oficial desse treinamento é de R$ 3.875. Inclusive, se você for agora lá na Hotmart e quiser entrar, é esse valor que você vai encontrar lá, mas sem os bônus que eu preparei para esse momento. Você não vai ter o planner da fluência, que sozinho já organiza toda a sua rotina de estudos e evita que você se perca no meio do caminho. Você não vai ter o desafio de 7 dias, com atividades práticas, reais, que te fazem começar a falar francês desde os seus primeiros dias, porque ali eu te conduzo para a ação. E você também não vai ter o plano personalizado de estudos, em 1 hora comigo ao vivo no Zoom, onde eu olho para a sua realidade, tiro as suas dúvidas e te entrego um caminho claro, direto e feito para você. Agora imagina o impacto de tudo isso. Mas para você que está aqui agora, que chegou até esse momento e que realmente está comprometido, que quer mudar a sua história com o francês, eu vou fazer uma condição especial. Na segunda-feira, na abertura das inscrições, você vai receber R$ 1.000 de desconto. Isso mesmo, R$ 1.000 de desconto. E com isso, o seu investimento será de apenas R$ 297,34 para você se tornar o meu aluno. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você pegar o valor da parcela e dividir por 30 dias, você vai investir menos de R$ 10 por dia no seu crescimento pessoal e profissional. Se alguém não tem menos de R$ 10 por dia para investir no próprio futuro, então esse treinamento de fato não é para essa pessoa. E olha só as formas de pagamento que estão disponíveis no link que eu vou te enviar na segunda-feira, às 7 horas da manhã, lá no nosso grupo VIP. Vem comigo. É necessário ressaltar que se você for procurar lá no Hotmart Marketplace agora e digitar o nome do meu curso, Francês para Viver no Exterior em até 6 meses, você vai encontrar. Tá vendo? É o primeiro que aparece aqui com o meu nome e tudo bonitinho e está aqui o valor cheio do meu curso online. E aí você pode até clicar aqui que você vai encontrar todas as informações, tá? E aí, você até pode comprar se você quiser agora, mas só que aí você vai comprar pelo preço cheio e não terá as bonificações de quem vai comprar na segunda-feira com R$ 1.000 de desconto. Então, observe, na segunda-feira às 7 horas, você vai receber este link aqui. E você está conseguindo ver a diferença? A diferença é que aqui, ó, vou até aumentar um pouco mais para você. Você já vai receber um link com a oferta especial. E se tem R$ 1.000 de desconto, vai para 2.875. Ou seja, você vai pagar apenas
12 parcelas de 297,34. Então, você vai colocar, assim que você receber às 7 horas da manhã, horário de Brasília, você vai colocar o seu e-mail, você vai confirmar o seu e-mail, o seu nome completo e também o seu celular com DDD. Então, atenção, porque aqui é que muitas pessoas se atrapalham. Não é para já começar a colocar o seu número aqui. Aqui é o DDD. Tá vendo? 55 é do Brasil. Vamos supor que você mora na França. Então você coloca o DDD da França. Ah, eu moro em Portugal. Coloca o DDD de Portugal e o seu número. É simples assim, tá? E aí, logo em seguida, vem as formas de pagamento. E voilá. Então, se você é um brasileiro que mora na Europa ou que mora em qualquer país de língua francesa e utiliza cartão de crédito, basta você clicar aqui. E aí você vai ver a possibilidade de 12 vezes de 297,34, normalmente, como eu te expliquei. Você pode fazer o seu pagamento por Pix. Observe. E aí, quando você clica em Pix, aparece gerar código ou QR Code, ou copiar código Pix e colocar no seu banco. Você tem a opção do parcelamento Hotmart, que é quando você clica e você consegue gerar Pix ou boleto, até mesmo cartão de crédito, mas sem comprometer o limite do seu cartão. Então vamos supor que você não tem esse limite, ou você já comprou outras coisas, mas quer investir no seu conhecimento para você aprender francês para o dia a dia e trabalho. Então você vem aqui nessa opção de parcelado Hotmart e faz a sua compra. Você vai ver que vai ficar um pouquinho a mais, porque aqui eles cobram uma taxa, certo? Só que aí tem mais opções para você. Se você já utiliza conta Hotmart, já está acostumado a comprar cursos, você vem aqui e paga com o saldo que você tiver. Dá para você fazer boleto parcelado, PayPal, GPay, né? Dois cartões, ou seja, o próprio nome já diz, né? Que aí você vai colocar uma quantidade em um cartão e outra quantidade em outra, certo? A maioria das pessoas utilizam mais o Pix, né? Então você pode fazer o Pix normalmente ou colocar ali o seu cartão de crédito. Se você for utilizar o seu cartão, é só você colocar aqui número do cartão, validade, CVV. Ok. Preencheu isso? Coloca nome do titular e aqui você seleciona o número de parcelas. Aqui já vem selecionado porque é a opção aqui maior para você, mas você pode fazer isso e no final você vai clicar em comprar agora. E ao fazer a sua compra, automaticamente você vai receber um e-mail da Hotmart dizendo: Ora, as suas aulas estão liberadas para você começar a fazer o curso com a professora Aline. E voilá! Ali que a sua transformação vai começar, tá bom? Agora eu quero mostrar para você que não mora no Brasil e que você quer fazer o pagamento na sua moeda, seja em euro, seja em dólar, seja em franco suíço, eu não sei qual é o país que você está agora, mas também temos essa opção e também temos formas de pagamento diferentes. Então, observa, você vai clicar aqui em alterar país e aí clicou. Vamos supor que você está em Luxemburgo, aqui ó. Coloquei Lu, já apareceu Luxemburgo. Então aqui vai aparecer o valor referente a euros, tá bom? Com esse TVA incluso que a gente não consegue tirar, que varia de país para país. Você vai preencher normalmente, colocando o seu e-mail, confirmar o seu e-mail, o seu primeiro nome, tudo mais, seu telefone. E aí, logo abaixo, vem as formas de pagamento. Então, olha só, você tem cartão de débito ou de crédito, conta Hotmart. Aqui onde aparece essa informação é transferência bancária, PayPal, GPay ou dois cartões, tá bom? Então você tem todas essas formas de pagamento para você fazer o seu pagamento em euro. Se for cartão, é só você clicar aqui no primeiro e também preencher número do cartão, tá vendo? Aparece aqui, numéro de la carte, a data que expira, o código de segurança e o nome do titular.
tá bom? Não tem muito segredo. E aqui, logo abaixo, ele vai estar te mostrando quanto que vai ficar e para você clicar em acheter maintenant, que significa comprar agora, tá bom? Para você adquirir o seu curso e começar a se dar bem. Mas vamos supor que você esteja na Guiana Francesa, tá vendo? Coloquei ali. Então já vai aparecer aqui para você também a quantidade equivalente a reais, tá bom? Vai aparecer a quantidade equivalente em euros. Você vai preencher do mesmo jeito e você vai ver quais são as suas possibilidades de pagamento. Mas vamos supor que você está em um país que fala francês, mas que você quer fazer o seu pagamento em reais. Então é muito simples. Basta você clicar de novo em alterar país, colocar Brasil, preencher todas as suas informações e colocar o seu cartão de crédito brasileiro aqui, tá bom? Porque aí tem várias formas de pagamento também, então você pode pagar na moeda que você quiser. A única coisa que você não vai poder se lamentar depois é de você não comprar porque não tinha formas de pagamento. Você pode ver que temos várias. E eu quero ressaltar uma aqui que é muito interessante para quem quer fazer o pagamento em euros, estando em diversos países, tá? Por exemplo, na França. Vamos supor, você está na França, apareceu aqui o valor para você, tá bom? E aí, olha só, são dois tipos de pagamento bem interessantes, que é o Klarna. O Klarna, você tem a opção de fazer o seu pagamento depois. Então, você paga uma prestação, uma parcela hoje, e depois você paga o restante daqui a 3 ou 4 meses. Então, eu tenho vários alunos que moram na França que fizeram isso e que dá super certo. Você vem aqui, clica em Klarna, tá vendo? E aí eles vão te pedir algumas informações. Adresse, ok? Numéro de la maison et rue, ou seja, o seu endereço com o número da casa e rua, tá vendo? Um segundo endereço, que no caso aqui é facultativo, porque você vai ter o primeiro, código postal, cidade, tá vendo? Então não é tão difícil. E depois que você acabar de preencher, eles vão te pedir outras informações, normalmente, assim como nas outras que eu já havia te mostrado, e você continua. E no final, vai aparecer assim: finalisez le paiement avec Klarna. Ou seja, finalize o seu pagamento com o Klarna. Então, isso aqui, gente, é 100% seguro. Você consegue fazer o seu pagamento parcelado do valor. Ou você clica aqui, ou você clica aqui nessa segunda opção também, que vai abrir lá tudo que você precisa preencher, mas a única coisa que você não pode fazer é deixar para depois, tá? Porque essa oferta, com esses R$ 1.000 de desconto, eu estou fazendo para você que está inscrito e essa oferta não vai ficar aberta para sempre, vai ser por tempo limitado, porque eu acompanho todos os meus alunos do curso e eu vou fazer o seu acompanhamento também. Então, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, já se prepara, porque eu vou enviar esse link para você, tá bom? Eu vou enviar este link para ti e você só precisa preencher para você finalmente se tornar o meu aluno. Vamos supor que você tem ali o dinheiro, mas não conseguiu fazer o seu pagamento neste link. Então, para você ter uma ajuda de uma pessoa, é só você entrar em contato com um dos nossos administradores do grupo VIP. Não confie em outra pessoa, apenas nos administradores, e eles vão te ajudar de alguma forma a fazer este pagamento, tá bom? Qualquer dificuldade que você tiver. E no final, você vai conseguir com o auxílio da minha equipe e você clica em comprar agora, como eu te falei, e voilá, todas as informações estarão disponíveis para você. Então, eu estou te esperando porque eu tenho certeza que essa vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, de aprender francês de forma exclusiva para você viver com segurança no exterior. E fazendo a sua inscrição, olha só tudo que você recebe.
O curso online completo do básico até o avançado para você estudar no seu ritmo, sem pressão, por apenas 20 minutos por dia, focado no francês do dia a dia e trabalho no exterior, com acesso de 1 ano na plataforma, acesso à bonificação especial do plantão de dúvidas que ocorre semanalmente. Caso você não possa participar dessa entrega, eu vou deixar todos os encontros disponíveis na plataforma para você assistir mais tarde. Então aqui você não perde nada. Terá acesso à comunidade exclusiva de alunos do Método Cassoulet, material completo do curso, jogos interativos para você praticar o que aprendeu, suporte para dúvidas na plataforma todo santo dia, planner de estudos para você potencializar os seus resultados e tudo isso para você entender e falar com os nativos no exterior com segurança e nunca mais travar na hora de falar, nunca mais perder oportunidades, nunca mais passar vergonha por não conseguir se comunicar e nunca mais depender do Google Tradutor ou de alguém para te ajudar o tempo todo. Eu quero que você entre no Método Cassoulet sem medo nenhum. É por isso que eu vou te dar 2 garantias, isso mesmo. A primeira é uma garantia incondicional de 7 dias. Isso significa que você entra, assiste às aulas, conhece a metodologia, explora a plataforma, a comunidade e se por algum motivo, dentro desse período de 7 dias, você sentir que esse curso não é para você, é só você pedir reembolso na plataforma e eles devolvem todo o seu dinheiro. E eu faço isso porque eu não quero aluno inseguro ao meu lado. Eu quero pessoas decididas, tranquilas, que estão confiantes fazendo a escolha certa. Então aqui, o risco não é seu, o risco é todo meu. Agora, presta muita atenção nisso, porque isso aqui é coisa de quem confia de verdade no que entrega. Além da garantia de 7 dias, você também vai ter uma garantia condicional de 90 dias. E funciona da seguinte forma: se você entrar no Método Cassoulet, seguir o método passo a passo, assistir às aulas, aplicar o que eu ensino e mesmo assim você não conseguir se comunicar em francês durante o período que você terá acesso à plataforma, que é de 1 ano, eu não só devolvo todo o seu dinheiro, como ainda coloco R$500 do meu próprio bolso na sua mão. Isso mesmo que você ouviu, porque eu confio tanto no trabalho que eu entrego, eu confio tanto no meu método, eu confio tanto nos resultados que os meus alunos têm, que eu estou disposta a fazer isso por você. Porque isso aqui não é promessa vazia, isso é responsabilidade, compromisso. Se você fizer a sua parte e não tiver resultado, o prejuízo é todo meu. Agora me diz, quem realmente está assumindo o risco aqui? Eu estou colocando o meu nome, o meu método e o meu dinheiro em jogo, porque o meu compromisso é te fazer falar francês com segurança em até 6 meses. Portanto, se você realmente está comprometido, já faz isso agora. Coloque o seu celular para despertar, porque na segunda-feira, às 7 horas da manhã, as inscrições vão abrir e o link será enviado diretamente no nosso grupo VIP. Então esteja atento às mensagens para ser um dos primeiros inscritos e concorrer aos bônus. Se você tiver dúvida sobre a inscrição, é só mandar uma mensagem privada para um dos nossos administradores. Esse é o último curso de francês que você vai precisar comprar, porque aqui você aprende a falar francês de verdade no exterior. E eu estou fazendo isso porque eu quero ver brilho nos teus olhos. Eu quero ver você transformar a sua vida assim como eu transformei a minha. E eu quero contar a sua história nos próximos eventos que eu fizer. E quer saber de uma coisa? É isso que me move. É isso que me faz levantar todos os dias. E aqui eu estou te dando a oportunidade de mudar a sua história em até 6 meses. Você entendeu bem? Em até 6 meses, você vai estar se comunicando em francês com as pessoas. Em 6 meses, a sua vida vai mudar no exterior. E eu estou comprometida com o meu propósito, que é te ajudar. Que é pegar na sua mão e te mostrar que existe um jeito mais simples, um jeito mais rápido. E quando você menos esperar, já vai conseguir entender e falar com as pessoas no exterior sem travar. Eu quero te proporcionar essa liberdade. Eu quero te ver vencer.
Eu quero que você seja mais uma pessoa que não acreditava, voltando a acreditar. E eu quero ser luz no seu caminho para que nunca mais você se sinta perdido. Daqui a 6 meses, 2 versões suas serão possíveis. Uma continua exatamente onde está, entendendo pouco, falando pouco, engolindo palavras, evitando situações e sentindo aquele peso toda vez que precisa se expressar. A outra se comunica, participa, é ouvida, se posiciona e começa finalmente a ocupar o espaço que sempre foi seu. E o mais forte de tudo isso é que a diferença entre essas 2 versões não é talento, não é idade, não é sorte, é decisão. Mas não qualquer decisão, é aquela decisão que incomoda, que tira você do automático, que faz você parar de adiar a vida que você sabe que você pode viver. Porque a verdade é uma só. O tempo vai passar de qualquer forma. Só que, se você não se decidir agora, as segundas-feiras continuam iguais. Mais silêncios em reuniões, mais medo de errar, mais oportunidades passando na sua frente. Mais uma vez você se calando. Mais uma vez você pensando, eu podia ter falado. Mais uma vez você sentindo que sempre está um passo atrás. E isso cansa. Cansa sentir que você tem potencial, mas não consegue se mostrar. Cansa saber que você poderia estar vivendo, mas está preso. É como estar dentro de uma gaiola sabendo que você tem asas, mas no fundo acreditando que nunca vai conseguir voar. Agora me responde com sinceridade. Quando esses 6 meses passarem, porque eles vão passar, em qual versão de você quer estar? Então esteja pronto, esteja pronta. Porque a próxima grande história real que eu quero contar aqui é a sua. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Giselia. C'est super. Quel âge as-tu? J'ai 58 ans. Tu es de quelle nationalité? Je suis brésilienne. Où tu habites aujourd'hui? J'habite à Saint-Julien, au Genevois, en France. Super. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime lire, j'aime pêcher et j'aime écouter de la musique. Et raconte-moi, tu préfères rester à la maison ou tu préfères sortir? Je préfère sortir. Quand tu sors avec tes amis ou avec ton copain? Parfois avec mes amis, parfois mon copain. Super. Où tu aimes aller? J'aime aller à bord du lac, parfois à l'église, restaurant, cinéma, un peu de choses. C'est bon. Et tu aimes voyager? J'adore, j'adore. Une autre chose. Comment tu peux dire eu vou en français? Je vais, Super. Como você pode dizer eu vou à praia? je vais à la plage, Eu vou à praia com os meus amigos. je vais à la plage avec mes amis, Eu vou à praia na semana que vem. je vais à la plage la semaine prochaine. Eu vou à praia com os meus amigos na semana que vem. Je vais à la plage avec mes amis la semaine prochaine. Como você diz em francês, eu falo. Eu falo. Je parle, Eu falo francês. je parle français. A palavra fluentemente em francês é couramment. Como você pode dizer eu falo francês fluentemente? Je parle français couramment.
Eu falo francês fluentemente com os meus amigos. Je parle français couramment avec mes amis. Eu falo francês fluentemente com a minha professora de francês. Je, je parle français couramment avec ma professeure de français. Très bien, Gisèle, très bien. Oui, Comment tu te oui. sens? Ah, je me sens très heureuse. J'imagine. C'est très bon, ça. Vou te fazer algumas perguntinhas em português. Como que você se sentia antes de você começar a aprender francês? Você já teve até algumas experiências anteriores também, né? Sim, eu tive uma experiência muito ruim e eu sentia raiva do francês. Eu, nossa, eu peguei birra do francês que eu não queria saber. Guardei todos os livros, caderno, guardei tudo na gaveta. Ficou 3 anos lá e eu não podia nem ouvir Uazão. falar. 3 anos É, guardados? 3 anos. Aí depois que eu vi um vídeo seu, acho que foi no Instagram ou no YouTube. E eu conheci uma pessoa que eu perguntei ela sobre o francês, ela falou: tem 18 anos que eu vivo aqui e eu não falo francês. Aí eu falei: ah, não, eu não sei quantos anos que eu vou ficar aqui, mas eu não quero ficar assim, eu não quero isso pra mim, não. Eu vou voltar. Aí eu voltei. Aí eu acho que eu já falo francês. Você só acha que você fala francês? Ai, Ah, essa foi a melhor do dia. Você eu acho que eu fala falo, francês? menina. Mas depois que eu te encontrei, porque antes, nossa, eu não podia nem ouvir falar de francês. Nossa, eu sei que a sensação foi bem ruim, né? Você teve experiências ruins, até mesmo devido ao método, maneiras, né, comportamento de outros profissionais também, que também não era de acordo com aquilo que você buscava. Mas desse tempo para cá que você está fazendo aulas comigo no método Caçulê, o que que mudou para você? Assim, desde quando você começou a aprender, o que que você acha assim que no seu cotidiano, você que já mora na França, o que que mudou realmente? O que mudou que às vezes quando eu saí eu tinha medo. Falei, se acontecer alguma coisa, como que eu vou pedir ajuda? Como que eu vou falar? Eu tinha medo. Agora eu não tenho, agora eu falo. Isso é muito bom. Falar sem medo, né? A gente poder ter aquela segurança de falar assim, olha, eu vou falar, e mesmo que saia algumas coisinhas erradas, eu sei que eu tô aprendendo e eu sei que eu tô no caminho certo, né? Essa sensação é muito boa, de você não ficar presa, né, como um passarinho dentro da gaiola, mas você conseguir realmente se soltar, né? Isso faz a diferença. E qual que é a sensação, assim, Gisele, de você falar sem travar? Porque tem muita gente que nossa, as palavras vêm na cabeça realmente, mas chega na hora de falar dá um branco, principalmente quando tá na frente dos nativos assim. Qual que é a sua sensação quando você fala assim, quando você mantém uma conversação sem bloqueio, sem travar? A sensação é. Aí você pensa assim, ué, eu falo francês, gente, porque eles estão entendendo o que eu estou falando. Porque tudo que eu pergunto, tudo que eu falo, eles respondem. Então quer dizer que eu falo. Exatamente. Você atingiu aquele pico, né, do momento de falar, opa, se eu tô conseguindo manter uma comunicação até o final, é isso. E é isso que é a fluência, na verdade. Quando o outro fala, você entende e responde. Isso que é falar francês, né? Esse Uhum. foi o meu propósito aqui desde o início. Mas o que que você diria para alguém que já teve medo de falar francês, assim como você teve? O que que você poderia dizer para alguém hoje? Eu ia falar assim, ó, procura a professora Aline, vai atrás dela, que ela vai te ajudar a falar. Você não vai ter, você pode até ficar com vergonha, mas perto dela você não tem vergonha, não. Quando você está com ela, você não tem vergonha, não. Aí, se você não tem vergonha com ela, depois você vai destravar. É sobre isso. É sobre isso. E assim, hoje, Gisélia, você é com muita alegria, né, que eu digo isso, porque assim, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, porque eu vejo pessoas como você
que chegaram assim até o fim, que foi, pegou firme e forte, que assistiu às nossas aulas, que fez acontecer, e eu sei que isso fez muita diferença para você. E tem muitas pessoas que não chegam até o final, que não são determinadas, que não estão comprometidas, mas você foi uma das comprometidas. Por isso que você é um dos meus cases de sucesso aqui no método caçuleiro. Que seu método facilita para a gente seguir, facilita muito para a gente. Je m'appelle Ivonete, j'ai 36 ans, j'habite dans l'État de Minas Gerais et je suis élève de la professeure Aline. Je viens d'arriver à Paris et j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai réussi à parler avec la réceptionniste de l'hôtel. J'ai commandé au restaurant sans problème. Et je me suis très bien débrouillée dans les magasins. Tout en français. Mon voyage a été magnifique. J'ai parlé avec les gens. J'ai même reçu des compliments. Et tout ça, c'est grâce au fait que j'ai appris le français. Meu Deus, vou ter que aprender do zero, não sei nada. Oh, meu Deus. E tem esse, eu acho que tem um pouco, fica mais difícil, vamos pôr assim, do que quando você quer mesmo. Depois que eu comecei, aí eu achei bom, né, falar e tal, então aí você vai embora, né, que você acha bom, você tá conseguindo se comunicar. Mas o início foi por precisão mesmo, precisava aprender, e eu aprendi, tá vendo, Aline? Hoje, por exemplo, depois de ter passado por tudo isso, como que você se sente? Sabendo que você pode sair, que você tem vocabulário, expressões do dia a dia para você se comunicar, que você não vai passar perrengue. Como que você se sente? Assim? É maravilhosa, Aline. Nossa, é muito bom poder falar, parler com todo mundo, sabe? Você conseguir conversar com... Você resolver seus BO mesmo, né? Fazer aula contigo é só fazer direitinho, fazer os exercícios, fazer as tarefas e em casa depois fazer alguma meia hora, o que conseguir de francês, que não tem erro. Não tem erro, que vai conseguir falar, mas o teu método é muito, muito bom, recomendo para todo mundo. Obrigado, Aline, pelo convite. Para quem não sabe, deixa eu me apresentar. Laissez-moi me présenter. Je suis un élève d'Aline aussi. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis un élève d'Aline. Et j'ai décidé d'apprendre le français pour l'immigration au Canada. Il y a presque un an que j'habite ici. J'habitais au Brésil et j'ai décidé, comme j'ai dit, apprendre le français pour augmenter les chances de recevoir une invitation pour immigrer au Canada. Parce que pour immigrer au Canada, nous devons d'avoir beaucoup de qualifications et la connaissance de l'anglais et français, c'est important pour réussir ces objectifs. Alors, deixa eu me apresentar agora em português. Bom, eu sou o Caio, eu moro no Canadá há quase um ano e meio. Eu decidi aprender francês, na verdade, era uma vontade, uma necessidade. Tentei aprender francês várias vezes. Começava, parava, trocava os objetivos, ia para fazer um curso ali, outro aqui, enfim, né? Vocês sabem como que é a vida, né? E, na verdade, minha família começou o planejamento para mudar para o Canadá tem uns 3, 4 anos, e talvez não seja no conhecimento de todos, mas assim, o Canadá é um país que precisa de imigrante. E só que eles não querem, assim, pegam qualquer pessoa aleatória, jogam num país e você se vira. Não, você precisa estar preparado para chegar aqui. Então, eles exigem que você tenha algumas qualificações para ser aceito aqui. E quanto mais qualificação, melhor, né? Então, eu já tinha inglês, eu falei, não, tá faltando o francês aí que vai aumentar a minha chance. Encontrei a Aline no Instagram, comecei a conversar com ela, começamos a fazer o curso. Acho que eu estudei um ano e meio, eu acredito. Fiz a prova de proficiência, consegui a nota que eu precisava. Aí depois que eu fiz a prova, acho que passaram uns 2 meses, eu recebi o convite do governo para aplicar para poder imigrar como residente permanente, né? Então, aqui eu consigo fazer tudo
como se eu fosse um cidadão, exceto votar, que também não é obrigatório, né? Então, de resto, a gente pertence ao país como um cidadão. E eu cheguei aqui, passaram uns 4 meses, comecei a trabalhar em um call center bilíngue, então era inglês e francês. Eu morava na costa leste do país, na costa do Atlântico, agora eu me mudei, fui para o outro extremo, outra ponta do país, a costa oeste. E agora eu trabalho numa farmácia, com atendimento ao público. Então eu recebo gente, né, tanto que fala inglês ou francês. O francês é menos presente aqui nessa região, mas recebo gente nos dois idiomas. E é uma experiência muito interessante, né? E que eu consegui proporcionar para mim, para minha família principalmente, para minhas crianças, ter esse contato com outra cultura. E só foi possível com o aprendizado de um novo idioma, né? E eu falo que é possível, sim, né? Basta seguir ali, ó, o roteiro da Aline, passo a passo, e dedicar às aulas, que dá certo.